Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez, adentrando a sua casa, para juntos falarmos da Palavra de Deus. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem o título Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, conforme falamos anteriormente, Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. O professor Joás está conosco mais uma vez, muito obrigado pela participação. E hoje nós vamos trabalhar uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual. Quando nós falamos que só o Evangelho pode mudar qualquer cultura e transformar, nós estamos falando da mensagem biblicamente cristã. E é o ponto de partida nosso dessa, vamos dizer assim, da conclusão desse trimestre da nossa lição, quando nós estamos falando da antropologia bíblica. Até aqui a gente veio estudando os primeiros capítulos de Gênesis, né? Sim. Parece que foi só até aqui, né? A 10 a 11, essas lições aí para frente, nós vamos falar mais de salvação, de redenção, né? Do plano, o que vem depois, né? Daquela queda, né? Pós-queda, né? A gente vai falar de redenção propriamente, né? E para falar disso, tem que ter essa introdução sobre o que é cultura, né? Sobre como a cultura pode ser mudada, como ela funciona, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Tá, só de uma forma introdutória mesmo, até mesmo no nosso direito, na nossa Constituição, vamos falar assim, né? A nossa cultura, como a cultura de todas as nações, serve de um parâmetro de decisão judicial. Se não tiver as formas legais, se não haver prova e se não haver um contexto ali em que ambos estão pleiteando alguma coisa, a cultura ela serve num ponto decisivo de um ponto de vista judicial. Isso é muito bacana. Claro. O tão forte que a cultura Você vê como que a cultura conta, né? Exatamente. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Bacana demais. Né? Isso é muito bom quando a gente fala, você citou muito bem, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, que fala da criação, da queda, da degradação, do dilúvio, da civilização pós-diluviana, né? E depois nós vemos de novo esse homem indo de mal a pior, e vemos a construção da Torre de Babel, e daí para frente nós vamos ver a chamada de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, e passa então a diversificar essas culturas, e o tanto que o pecado influenciou essas culturas, mas nós vemos também, de antemão, antes da fundação do mundo, né, um plano de Deus para intervir nessa história humana. Isso é fantástico, né? Bacana que o homem fez de tudo, depois de pecar, ele fez de tudo para se distanciar de Deus. A gente vê isso nas narrativas de Babel mesmo, e Sim. Depois do dilúvio. Você vê o homem tentando, assim, com suas próprias forças, se distanciar de Deus cada vez mais, ser mais independente, ser autossuficiente, né? Buscando essas coisas, né? E em contrapartida você vê Deus traçando um plano de salvação, né? Deus correndo atrás do homem, né? Deus tomando a iniciativa de resgatar, né? de trazer o homem de volta, de ter aquela amizade restaurada, né? Então
É muito interessante isso. A boa nova do Evangelho está aí, né? O Evangelho, que é essa boa notícia, né? Tem toda essa beleza, né? De Deus resgatando o homem para ser seu amigo de novo. Né? E interessante, professor, é que a força do Evangelho, né? O poder do Evangelho em transformar qualquer cultura, qualquer ser humano, muda qualquer coisa. E aqui nós não estamos falando de uma ideologia, por exemplo, igual nós estamos vendo essa discussão, nós estávamos comentando agora há pouco, né? De a religião tentar mudar uma cultura, como por exemplo a cultura indígena. O homem branco vai chegar na tribo indígena e vai mudar isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma transformação. É tirar o homem do pecado e apontar a ele a graça salvadora de Cristo, a ponto desse homem ser salvo por Cristo. Isso. É essa a pregação do Evangelho que produz essa mudança radical em qualquer ser humano, em qualquer cultura. É sobre isso que nós estamos falando. Toda cultura tem elementos positivos e negativos, né? Sim. O Evangelho vem para transformar isso tudo. Sim. Né? Os positivos vão ficar mais positivos ainda e os negativos vão ser suprimidos, né? Vão equilibrar, pelo poder do Evangelho. Verdade, verdade. E que bom que todos pudessem entender dessa forma, né? Claro. E não de uma crítica que o Evangelho atrapalha ou que muda uma cultura. O Evangelho não veio para quebrar nenhuma cultura, o Evangelho veio para transformar. É diferente. A gente observa na história, né, que a verdade é que aonde o Evangelho chegou, a civilização, a sociedade, a cultura melhorou e muito. Né? Claro. E a gente tem dados científicos disso, Claro. de pesquisas, né? Estatísticas e tudo mais. Como, por exemplo, um lugar onde não tinha nenhuma igreja que não se pregava o Evangelho, que não tinha nenhum acesso à Bíblia Sagrada, quando o povo tem acesso à Bíblia e tem acesso às informações contidas nela, a gente vê uma mudança radical. Graças a Deus. E isso é muito bom. Então vamos lá, o que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir a cultura, a partir da criação divina. Nesse tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. O que é a cultura? É a forma, vamos dizer assim, é o modus vivendi de uma sociedade, grosso modo. Isso. É um conjunto de elementos, né, que estão presentes em qualquer sociedade, né, em qualquer civilização. Aí a gente está falando de crenças, de conhecimentos, de leis, né, de uma série de coisas, né, de costumes, né? hábitos, a própria religião, né, tudo são elementos culturais, né? Todas essas coisas, esse conjunto de pensamentos, de ideias, de coisas, de cultivos, né, fazem parte da cultura, porque se você olhar até etimologicamente, né, cultura traz essa ideia de campo, de cultivar, né, de colher. Né? Então, no começo, você vê lá em Gênesis 4, né, a cultura era arar o campo, cuidar da terra e colher. Né? Isso era cultura. Né? Mas isso foi evoluindo. O homem percebeu que ele pode cultivar outras coisas, ele pode cultivar a própria mente. Né? Ele pode fertilizar a mente com coisas, como a gente falou, tanto positivas quanto negativas. Né? Você vê no Evangelho, por exemplo, o Senhor falando coisas do tipo, a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então você cultivou um monte de coisa aqui dentro, né? E depois você vai lançar isso como sementes mesmo para fora. Né? Fala do que o coração está cheio. Então você tem uma cultura aqui. Né? Então cultura deixou de ser essa coisa de cuidar do campo, de colher da terra, para cuidar da mente e colher da mente também. Né? E aí que está o perigo, né? Porque quando essa cultura ela é tendenciosa às coisas contrárias à Bíblia, aí o mal vai se avolumar. Foi o que aconteceu ali nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Né? Aí entra a graça salvadora de Deus através do Evangelho em Cristo, que quebra esse modo de pensar, esse modo de viver, esse modo de estar no dia a dia e muda o homem. É aí que entra a graça de Deus. A leitura bíblica aí, você vê o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, né? Você já tem logo de cara no verso 3 uma ideia do que é a cultura. Né? Paulo está lembrando sem cessar da obra da vossa fé, né, dos Tessalonicenses, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus o Pai.
obra da fé, trabalho de amor, paciência, cultura. esperança, isso tudo é cultura. Né? Verdade. E eles tiveram a cultura deles transformada. Eles serviam a ídolos, eram pagãos, né? Tinham uma vida depravada, né? Os cidadãos de Tessalônica, e o Evangelho chegou, Cristo veio e mudou Totalmente, aquelas né? más condutas, né? E agora Verdade. eles têm obras de amor, eles têm exemplo de fé, de prática, né? Eles são É a igreja a ser totalmente imitada, né? diferentes. É a igreja a ser imitada, uma cultura melhor. Isso é muito bom. Olha bem, nós falamos aí então desse ponto 1, a definição de cultura, já entramos nisso aí. Vamos no ponto 2, a cultura dos gentios. Depois a gente fala um pouquinho da cultura do povo de Deus. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que eles haviam transmitido ao patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então aqui nós vamos ver o que essa cultura, o que esse distanciamento de Deus provocou nesses homens e até mesmo o que isso foi impregnado na cultura. O que a Bíblia chama dos gentios, né? É bom a gente entender isso também. A que ponto chegamos, né? É tido como fenômenos sociológicos, fenômenos culturais, né? Coisas como prostituição, homicídio, infanticídio, né? O Brasil já tentou algumas vezes, né? Desde do governo Lula, né? Até recentemente, legalizar o aborto, por exemplo, né? Já tentou algumas vezes. Muitas vezes, né? Graças a Deus ainda não conseguiram do jeito que eles querem. Mas no Brasil, se uma mulher chegar em qualquer posto de saúde, em qualquer lugar, e chegar grávida e falar que foi estuprada, ela não precisa provar que foi estuprada, né? Porque leis passaram, né, nesse sentido, né, de o aborto ser uma coisa normal, um fenômeno social, cultural, é a parte da cultura, né? Esse discurso de que é um problema de saúde pública, né, é só uma desculpa para legalizar, né? Aqueles que pregam esse discurso, você vê dinheiro deles em clínicas de aborto assim, clandestinas, né? Você vê dinheiro deles nessas clínicas, para depois eles chegar e dizer, não, a gente precisa, isso é um problema de saúde pública, a gente precisa oferecer isso no SUS, né, no sistema nosso de saúde, para acabar com essas clínicas, porque lá a gente morre, lá, né? Como se uma mulher que abortasse ela tivesse uma vida totalmente normal depois disso. A gente sabe que não E a gente vê os problemas, tanto sociais como, vamos falar assim, psicológicos, um pós-aborto, alguma coisa assim. Isso a gente tem dados também. Você vê a que ponto nós chegamos com essa cultura depravada, né? Hoje há uma cultura de morte. Uma cultura de morte, né? Hoje a gente percebe o seguinte, o que é normal parece ser anormal diante dessa sociedade tão corrupta e perversa. Trágico. Né? Agora, falando um pouquinho da cultura do povo de Deus, a gente encerra esse primeiro bloco aqui. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Então nós vamos ver o seguinte, há uma diferença muito grande. A nossa vida, por exemplo, precisa ser pautada segundo a palavra de Deus. Porque nós conhecemos a palavra e sabemos o poder que a palavra transforma. Agora nós não vivemos mais daquela forma que vivíamos antes. É aí que está a grande diferença, né? É o poder do Evangelho. Qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer tudo que eu quiser, sabendo que a consequência virá. Então aqui a gente já passa a ter um crivo bem analítico, assim, o que eu posso e o que eu não posso. Ou seja, a gente vai ver a influência da palavra de Deus nas nossas decisões e o que isso vai repercutir no nosso futuro. Paulo é extraordinário, né? Ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque ele está numa cultura diferente. Exato. Ele está num mundo que tem uma cultura, mas ele faz parte de uma outra cultura, que é a cultura do reino. Verdade. Né? Porque o reino de Deus já chegou, já veio, né? E ele se manifesta na igreja.
Né? Para a igreja, o que vale é isso aí, Salmo 24, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O rei já reina. Né? Por enquanto, o território do seu reino é a igreja. Sim. Então é uma cultura diferente de todas as outras. E por falar em cultura, nós estamos fechando aqui já. Olha que coisa interessante. Paulo era um judeu, estava pregando entre os gentios, mas tinha uma cultura mudada pelo evangelho. Então ele tinha a cultura judaica, nascida no judaísmo, também estava pregando para os atenienses, para o mundo grego da sua época, que era uma cultura totalmente diferente da sua, mas também estava impregnado pela cultura bíblica. Olha que coisa, que cenário bacana. É um exemplo, né? E tanto, né? Ele chegou a se queixar algumas vezes, né? Ele chegou a se queixar de ser assim, não ser tão bem aceito, né? Nem entre os judeus e nem entre os gentios, né? Ele não está à vontade entre os judeus e não está à vontade entre os gentios. Exatamente porque ele está numa outra cultura. Verdade. Né? Então, e bem avançado, tem judeu perseguindo ele, tem gentio perseguindo ele, né? Ele está num reino à parte. Mas o bacana é que o evangelho que ele pregou incomodava, inquietava os demônios, e assim, a gente vê o resultado disso aí. Surtiu, o efeito. Jesus. Né? A gente vê o efeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. A lição é essa que você está vendo e é de suma importância para os nossos dias atuais. Nos aguarde que voltaremos em breve. Olá, irmãos, estamos de volta. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e queremos te passar a nossa agenda semanal. Geralmente, às terças-feiras, nós temos o estudo da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós temos o nosso culto de pregação e louvor a Deus. E aos domingos pela manhã, nós estudamos essa lição que estamos comentando aqui neste canal abençoado. Queremos aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem, né, professor? Nós queremos mandar um abraço apertado, um abraço carinhoso e dizer que você é muito especial para nós. E domingo à noite, a partir das 19 horas, nós temos um culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Então nós queremos aqui te convidar a estar conosco em uma dessas reuniões, às terças às 19h30, às quintas às 19h30 e domingo em 2 horários, às 8 da manhã e às 19 horas, para a gente louvar e cultuar o nosso Deus. Pois bem, nós vamos estudar o capítulo 2 dessa lição, uma cultura dominada pela iniquidade. Então nós fazemos uma diferença aqui primeiro, o que é a cultura? A cultura dos gentios é a cultura dos servos de Deus, né, do povo de Deus. E agora nós vamos falar de uma cultura que foi dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer a cultura. A partir daí a criação divina. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Eu fico pensando, professor, o estrago que o pecado fez no homem. De colocar-se frontalmente contra Deus, né? Você vê que coisa terrível. Aquele episódio lá de Babel, né? Um exemplo claro, né? A ideia deles, né? Eles sabiam, claro, da ordem de Deus a Adão, né? De frutificar, encher a terra, se espalhar pela terra toda, né? Mas eles se concentraram num lugarzinho só, né? E disseram, não, para que a gente vai se espalhar pela terra toda? Vamos ficar aqui. Né? Vamos erguer essa torre aqui, vamos trazer todo mundo para cá, né? Assim, pra que sair? É claro que o objetivo é contrário ao que Deus quer, né? Eles estão maquinando contra como desfazer o que Deus mandou fazer, né? Eles estão maquinando contra o próprio Deus, né? Então o pecado ele fez esse estrago na cultura. De acordo com a gente vê, de repente os nossos ouvintes devem estar pensando assim, mas como é que Deus vê essa situação? Como é que essa situação hoje, o pecado avolumou na sociedade da forma que está? Mas biblicamente a gente vê, na nossa linha teológica, no nosso ensino teológico, a gente vê o período das dispensações. Então são uma série de dispensações e tem um período determinado por Deus em cada uma delas. Ou seja, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então vai chegar o período também dessa sociedade perversa colher o que está plantando. E é trágico isso. Você vê, nós estamos falando de cultura, né? E é bom lembrar, o que o pastor está lembrando, né? De Deus não se zomba. Sim. Né? Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Verdade. Né? Isso é bíblico e tem a ver com cultura. Né? Verdade.
cultivar, plantar, né, e colher, né? Isso Sim, tem a ver, sim. isso tudo é cultura, Verdade. isso tudo é cultura. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, né, com o que a Verdade. gente lê, com o que a gente absorve, né, com o que a gente planta, Verdade. né, porque isso vai ser Vai gerar um vai fruto, refletir depois Vai gerar na um- sociedade, na cultura, né? Verdade. Ó, nós vamos falar em 3 tópicos aqui então. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que nesse mundo não passamos de servo de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Bom, a cultura original deveria ser essa. Já falamos, enfatizamos bem aqui no Gênesis, né? O propósito de Deus para o homem era exatamente esse. Mas por causa do pecado a gente vê que isso foi deteriorado. Isso passa então da cultura do homicídio, que é esse segundo ponto aí. Olha que coisa. Como resultado da apostasia de Adão, ou seja, o reflexo de Adão do pecado, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Até então não tinha isso. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Está lá em Gênesis 4:23, né? Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Então a primeira coisa que aconteceu aí depois quando caiu foi exatamente o homicídio. Você vê, tem culturas, né, mundo afora, que celebram a maldade, né, a vilania. Né? Tem culturas que quanto pior o sujeito, né, Melhor, né? mais ele é Mais exaltado. status, né? A gente olha para algumas figuras no Brasil, a gente percebe isso também aqui, por aqui. Né? Precisa ir longe, mas deixa quieto. Você vê esse reflexo cultural, né, do pecado, né, por causa do pecado, você vê a maldade, né, essas coisas se alastrando na cultura humana desde a queda. Né, você vê que a única solução mesmo é o Evangelho, é Cristo. O Evangelho né? veio para corrigir essa deficiência. O Evangelho responde perguntas que a gente se faz há milênios. Né? Eu gosto muito de 1 Coríntios 10, né? Gosto demais, é um texto que eu tenho estudado há algum tempo, e no verso 31, é até citado aqui, né? Responde uma pergunta que a gente se faz há séculos. Né? Não está em forma de resposta, tá? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso responde uma pergunta antiga, né, que é sobre o propósito. Né? De onde vim, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui, por que eu nasci, isso é uma pergunta ótima. Né? E a resposta está aqui em 1 Coríntios 10, né? Para a glória de Deus. Tudo isso né? deve... A gente existe para a glória de Deus. Verdade. Né? Então, qualquer coisa que a gente faz deve glorificar a Deus, já que nós estamos numa cultura de reino. Saiu disso aí, é procedência do mal. Então a gente tem que pensar assim, né? Mas olha bem, depois dessa cultura do homicídio, você já frisou isso muito bem, vem a cultura também do erotismo. Isso é outra coisa terrível também. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral, iniciada pelo homicida Lameque, fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Fico pensando o tanto que o casamento foi banalizado, o tanto que as coisas de Deus foi banalizado. Até quem diz que esse casamento nosso é de uma cultura judaica cristã, e desce o bambu mesmo, falando coisas absurdas. Mas a gente vê que, já falamos isso aqui, se quer destruir uma sociedade, destrói o núcleo que é a família. E outras pessoas já lutaram grandemente, fortemente contra isso. Agora, observe que isso é uma cultura maligna. Isso é uma cultura assim que foi influenciada pelo pecado e que trouxe resultados negativos assim ao extremo com relação a isso. Você vê essa ideia que a gente já falou até em outras lições aqui, da cultura de morte, né? A gente tem falado disso aqui. Né? Essa cultura de morte que impera hoje na sociedade em geral, né? ela sobretudo, ela quer destruir a família, antes de qualquer coisa. Porque a família é onde nasce a vida. Né? É no casamento que a vida se prolifera, frutifica. Né? Então, se esse núcleo, essa base for destruída, você não tem mais vida. Né? Então é uma cultura de morte. Né? E eles levam isso até a última consequência, que é a legalização do aborto, por exemplo. E assim, lá no começo da história, você já vê, né,
esse padrão de Deus, né, um homem, uma mulher e sua prole, né, você vê lá no começo esse padrão já sendo desfeito, desconstruído. É uma coisa tão óbvia, né? Com Caim, né, você vê ele desconstruindo, ele já casa não com uma só, né, e depois teve patriarcas, né, tá falando de cultura judaico-cristã, teve patriarcas que entraram nessa de casar com várias esposas. E trouxe uma consequência muito grande. Muito grande. Para a gente fechar esse bloco aqui, a cultura do consumo irrefreado. Nós estamos vivendo uma sociedade consumista, e a Bíblia também já falava sobre isso. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. É um exemplo da cultura desenfreada do consumismo. E hoje nós estamos vivendo esse problemão na sociedade, né? Com esse marketing avançado que tem, com tantas propagandas assim, impulsivas que levam as pessoas às compras desenfreadas e depois um descrédito na sociedade. Então nós estamos vendo tudo isso aí. E tudo isso foi fruto do pecado também. Ah, peraí, comprar é fruto do pecado? Não, não estamos dizendo isso. Nós estamos falando que um descontrole nessa parte pode trazer uma consequência que é um problema cultural também. Esse consumo, né, comprar por comprar, é pecado. Aqueles que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, você pode conferir na sua Bíblia, Isaías 55, né, o verso 2. Né? Você gasta com aquilo que não satisfaz, né? Não traz satisfação para você, não tá para matar sua fome, não tá para cobrir sua nudez, é gastar por gastar, né? Isso não faz sentido, né? Você gastar com um monte de coisa que você nunca vai usar, que nunca vai suprir necessidade. E tantas outras pessoas precisando, né? E muitas vezes a gente segura. Isso é uma cultura que também precisa ser corrigida. E só o Evangelho conserta isso. Claro. Porque a Bíblia fala, é melhor ter para dar do que receber. Isso nós estamos falando de quê? Se a gente tem sobra, vamos compartilhar com o irmão que precisa. Claro. Vivemos isso aí nesse período das chuvas fortes aí, que precisa ser repensada essa cultura nossa aí. Nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos já já. Não saia daí que nós vamos falar do terceiro e último bloco da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar, professor, e fazer um lembrete aqui aos nossos ouvintes, que essa semana agora é uma semana que se comemora a semana do Dia Internacional da Mulher. E a nossa igreja está com uma programação especial. Na quarta-feira teremos um evento especial. No sábado pela manhã teremos um evento super especial, um evangelismo, que acontecerá lá na Praça das Palmeiras. Nós queremos convidar você a participar conosco, tá? Vai acontecer de 9 às 12. E no domingo à noite, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus, direcionado a esse público maravilhoso que é o público feminino. Então nós queremos de antemão dar aí os nossos parabéns às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, tá? Fica aí o nosso abraço bem carinhoso e o nosso parabéns a todas as mulheres que enfeitam as nossas igrejas, né, professor? Mulher, a gente está falando de vida aqui, né? De vida, né? Cultura de morte, deixa isso para lá, né? Vida começa na mulher, né? Verdade, então, verdade. Então vai aqui o nosso carinho especial ao nosso público feminino, as mulheres que compõem aí, que ajudam a pregação do Evangelho. Isso é muito bom. Então nós queremos te convidar a estar conosco nesse evento. Nós vamos falar do ponto 3 aí da nossa sessão, capítulo 3, o Evangelho que transforma. Nós vamos dividir isso também em 3 tópicos. Primeiro, Jesus nasceu num contexto cultural. Isso aqui não precisa nem explicação, né, professor? Jesus nasceu numa época em que o Império Romano dominava. Né? E assim, no ambiente onde ele nasceu, haviam 3 culturas, né, convivendo juntas, né, e todas elas em colapso. Né, digamos assim, conflito. Né, você vê a cultura judaica, né, ela estava deformada, porque nesse período, né, que a gente chama de período interbíblico, né, os 400 anos ali, que foi na época que Jesus nasceu, né, depois do silêncio profético, né, a gente vê a cultura judaica, ela sofreu muito. Né, ela foi influenciada pela cultura grega. Né, você vê o esforço dos macabeus, por exemplo, né, para
tirar a cultura grega de dentro da cultura judaica, né? E você vê guerras por causa disso, né? E no momento que Jesus nasceu, isso já está tudo misturado, já está tudo embolado ali. Já tem cultura judaica, cultura grega, cultura romana, tudo misturado, tudo num lugar só. Aí vem Jesus com a nova cultura do reino dos céus. Jesus vem com a cultura do reino. Nossa, pai, o reino já chegou, já veio. Verdade. Interessante que a gente sempre cita, né? Fala de citações do apóstolo Paulo. Paulo fala isso de uma forma bem assim, bem enfática, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Olha só. Eu fico fascinado com esse escrito de Paulo, porque foi na hora certa que Jesus nasceu, onde a cultura grega havia, vamos falar assim, os gregos já tinham saído do poder, mas a cultura grega estava em alta, tanto é que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Né? E tem muito de filosofia grega. Muita filosofia, mas tinha a força romana. Ou seja, tinha as legiões dos soldados romanos que facilitou a pregação do evangelho. Então, por um lado, a cultura grega predominava, né? Todo mundo antigo falava praticamente o grego koiné, mas tinha também a força romana que, com suas legiões, eles guardavam aqueles caminhos, etc. Então, isso favoreceu muito. As perseguições, que muita gente acha que foi isso foi uma fatalidade. Não. As perseguições do Império Romano com relação à igreja, isso provocou um crescimento do evangelho. Isso foi por um lado triste, né, que a perseguição, muitas pessoas morreram, mas por outro lado foi vantajoso, que quanto mais aumentava a perseguição, mais o evangelho se propagava. E até assim, a perseguição assim, ali em Jerusalém, na Judéia, ali naquele miolo, né, levou eles a se espalharem. Verdade. Né? O evangelho foi para o mundo. Tomou outra forma, né? E é interessante que a gente está falando da transformação da cultura pelo evangelho, né? Você vê que a gente fala que Jesus nasceu no meio dessas três culturas aí, e ele trouxe a cultura do reino para mudar isso tudo, e ele tirou proveito, ele não veio para destruir essas culturas, que o que acusam os cristãos, né? O que acusam os missionários de fazerem, que é destruir cultura. Isso não existe, né? A cultura do reino, ela melhora a cultura local, ela melhora a sabedoria grega, né? A filosofia grega, o idioma grego, né? A língua grega, ela foi aproveitada por Jesus para espalhar o evangelho. Eu vou te dar um exemplo disso aqui que você está falando. Os próprios gregos, tem um texto de João agora que eu não me lembro o capítulo, mas tem um texto em João que os próprios gregos foram ver Jesus. Isso. Os próprios gregos foram lá, pessoal, nós vamos lá ver que cultura é essa que esse homem está falando, que modus operandi, que modus vivendi é esse que esse homem está falando, porque a informação que nós temos aqui onde a gente está é que esse homem vem falando de uma forma totalmente diferente dos nossos filósofos. Então eles foram lá para ver essa cultura que Jesus ensinava, a forma que Jesus falava. E o evangelho transformou a vida deles. E os próprios judeus, né? Muitos líderes judeus, né? Admitiram, ninguém jamais falou como ele. Soldados romanos falaram isso. A guarda pretoriana. Por que vocês não prenderam? Porque a gente nunca ouviu ninguém falar daquele jeito. Olha bem, quando a gente fala... É bom a gente falar que muitas vezes o nosso ouvinte vê esses termos na Bíblia, né? Por exemplo, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana é como se fosse hoje a Polícia Federal, a guarda de alto escalão do Império Romano. Então Paulo teve acesso a essa guarda pretoriana e pregou o evangelho a eles. E não há dúvida que muitos da guarda pretoriana, que é alto escalão, aceitaram Jesus. Claro. Então isso é interessante. Então nós já falamos também que o evangelho transforma qualquer cultura, e nós já mostramos isso, que o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo, Apolo e tantos outros pregadores da palavra de Deus, ensinadores cristãos, fizeram isso, né? E nós estamos falando não só a Bíblia, mas se a gente for olhar os pais da igreja, por exemplo, Agostinho e tantos outros aí, a gente vê a força que esses homens tiveram, a contribuição deles na cultura através do evangelho. Isso é muito bom. Agora, encerrando aqui, professor, vamos falar dos crentes em Corinto. Você citou aí Coríntios 10, né? O tanto que o evangelho, o poder do evangelho mudou a situação na cidade de Corinto. Uma cidade que era conhecida pela sua depravação sexual, pela sua cultura maligna, que era uma cidade portuária, né? Uma cidade marítima. Mas quando o evangelho chegou lá, o tanto que o evangelho mudou a Corinto. Tanto é que Paulo escreve 2 cartas. Olha bem, sobre o casamento, Paulo fala aos irmãos em Corinto. Sobre os dons espirituais, Paulo também fala da igreja em Corinto.
Sobre a excelência do amor, Paulo fala também em Coríntios. Sobre a volta de Jesus, ele também fala. Sobre a instituição da ceia, Tremendo. ele fala. Então, assim, olha que fantástico o tempo, tanto que essa nação, né? Essa cidade foi mudada pelo Evangelho. Paulo é até confundido com Renato Russo por alguns, né? Mas foi Paulo, a excelência do amor ali. Verdade. Foi Paulo falando. E olha só, ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Todos. Né? Antes tinha tudo que é coisa ruim, né? Tinha práticas terríveis. E agora tem todos os dons do Espírito. Né? Tem ciência, tem sabedoria, tem amor, tem tudo. Né? E assim, é um exemplo e tanto a igreja de Corinto. E você vê a força do Evangelho, né? A força transformadora do Evangelho, você consegue ver isso nitidamente na igreja de Corinto. Né? Verdade. Segundo os historiadores, a gente está encerrando aqui, a deusa Diana, né? Lá na cidade de Atenas, em Corinto e tudo mais, os cultos pagãos eram cultos de sexo explícito, ao ar livre. Os historiadores nos falam isso. E assim, a gente vê o quanto que essa igreja foi mudada. E olha o que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus através do Evangelho. Lindo demais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então nós estamos vendo aí que a cultura, na nossa conclusão, é que a cultura atual em nada difere da prediluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho, se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8. Então nós vamos terminar dizendo aquele versículo que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Né, que o Evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, nós vamos ver a força do Evangelho em transformar a cultura, transformar as pessoas e fazer desse homem uma nova criatura. Isso. Amém. Isso é muito bom. Deus abençoe você. Queremos agradecer por essa oportunidade que você nos deu de adentrar na sua casa e te esperamos no próximo programa. Um forte abraço e nos acompanhe nas nossas mídias sociais, tá bom? Lá no nosso canal no YouTube, a DEC Oficial, na nossa página no Facebook e também no Instagram. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.